que acha, quais são os pontos paralelos entre 2008 e 2023, os pontos diferentes, o que é que a move? Boa tarde a todos. De facto, ao chegar aqui, eu lembrei-me precisamente, isso já foi em 2009, quando nós montamos aqui um palco e estávamos uns 4.000 colegas aqui reunidos a apelar ao presidente de então, Cavaco Silva, que interviesse. Há pontos em comum e há pontos diferentes. Há um comum que é extraordinariamente triste. Como é que nós, 15 anos depois, estamos aqui? E faz-me lembrar, foi há poucas semanas que estive num plenário sobre educação com o Filtrinho, ninguém me ouviu dizer isto, junto com outros colegas, mas aquilo também tinha acesso livre, vamos dizer assim, com o Ministro da Educação, e ele falava que estão, neste momento, a corrigir problemas de há muitos anos. Não estão a corrigir problemas, como nós sabemos, mas a questão disto de estarmos há muitos anos é a partir do momento em que, e lembro-me, de 2005, nem foi já 2008, foi em 2005 que nós tivemos o primeiro congelamento, começaram os atropelos. A partir do momento em que começam a criar mecanismos para corrigir o que quer que seja, só têm criado mais e mais injustiças. E agora, 15 anos depois, a situação era aquela que nós já anunciávamos em 2008. Quando me perguntam o que é que me move, eu, se for buscar os meus textos de 2008, se há coisa que insistentemente eu friso, é a questão de que estão a deteriorar a escola pública. E nós estamos precisamente neste momento. Também nos dizem, tiveram este tempo todo a meios adormecidos. Porque é que agora falam? A algum momento a gente tinha que falar, tinha que chegar uma gota d'água. Nós tivemos a troika e tivemos que sossegar porque todos os portugueses estavam sujeitos ao mesmo. E também sabemos porque é que estávamos sujeitos a essa situação. Tivemos a pandemia e nós demos um litro também. Agora chega. Agora que mexem novamente na carreira, em que é necessário haver um sentido de mudança, não há. E chega. Já, a algum momento tem que chegar. Aqueles cartazes, os cartazes do nosso descontentamento, para citar um título de um livro, sim, são os cartazes do descontentamento de muitas pessoas que hipocritamente se sentiram indignadas, invocando. Nós sabemos porque é que o primeiro-ministro falou do racismo, a instrumentalização pura, mas depois os outros foram atrás também porque é conveniente, uns por ignorância, outros avançados. E são esses que falam na televisão, porque nós, de facto, temos tido Guinotto, Ricardo, Veronésio, Cortês, o Prudêncio a falar na televisão, mas a maior parte do tempo falam quando? Nos canais das notícias, à meia-noite ou às 11, às vezes de manhã. Agora, quem é que tem tempo de antena no tempo em canal aberto, no momento em que as pessoas estão sentadas a jantar? São aqueles que vieram insultar os professores, nomeadamente, eu já me estou a desviar um bocado, mas realmente isto ferve-me no sangue. Sou do Norte, vim do Norte, e aqueles colegas que levaram o cartaz são do Norte. Eu podia ter estado lá na régua com eles, não fui, por questões familiares. Nenhum deles é vândalo. Eles são pessoas, de facto, descontentes, esses cartazes do descontentamento. Quantos professores estão ali a empunhar aqueles cartazes e nós os temos encontrado nas nossas manifestações que andam há anos, de facto, com a casa às costas, que são maltratados dentro da escola, porque esta sociedade que desvaloriza, e a começar pelo governo, que desvaloriza os professores, faz com que os alunos desvalorizem os professores dentro da sala de aula, e os professores são as primeiras vítimas desse tipo de comportamento. Como é que esses professores não vão estar desesperados? Como é que não vão estar agressivos? Porque eu vejo, claro que racismo ninguém vê ali, vejo agressividade, sim senhora, ali um lápis espetado nos olhos, mas a agressividade primeira é aquela que é virada contra os professores, contra a escola, já chega, mas aí não nos ouvem. Esta hipocrisia geral faz com que isso tenha sido notícia de abertura, mas os professores e as famílias dos professores e o futuro da educação, e é isso que me move desde 2008, é esta noção de que estão a estragar completamente
um dos pilares essenciais do nosso país, que é a educação. E aquilo que nós já antevíamos em 2008, e era que o sistema de avaliação e que a ministra Maria de Lourdes tanto salivou e com os seus comentadores agendados, que os professores não querem ser avaliados. E os sacanas, todo mundo é avaliado e os professores não. Eles realmente só têm regalias, só têm férias, não querem ser avaliados, querem transitar automaticamente. Foi isso que foi sendo vendido. E esta questão de 2008, porque é que surgiu a APED? Uma associação. Nós só tínhamos os sindicatos da plataforma, sabemos como é que eles gerem as coisas. Vou ter que falar nisso. Espero que esta mensagem passe ao sindicalista Nogueira. E fiquei muito, muito enojada, vou dizer essa palavra, quando na CNN ouvi, nós soubemos qual foi a posição pública da TENPROF, a plataforma, mas depois quando ouvi na CNN o entusiasmo com que ele invectivou os professores, os insultou, os chamou de indignos, de maus profissionais, de que aquilo não são professores, como até os quis associar a partidos de extrema. Eu conheço essas pessoas. Não há, como nós sabemos em tantas movimentações nossas, não há partidarismos. Eu não sei qual é o partido dos colegas, não importa, eles não sabem qual é o meu, se voto ou não voto. Vocês sabem que não é isso que tem estado em questão. E ele também sabe, mas se foi útil e ver o representante dos professores a salivar de entusiasmo, a separar-se daquele grupo de professores que mais não fazem do que expressar a sua angústia, a sua revolta, a sua agressividade, o seu basta disto. E a sociedade mostra-nos que foi, de facto, aquele cartaz, de repente, olham para aquele cartaz e não olham para todas as outras mensagens que nós temos tão relevantes, que temos há cá 9 meses vemos a dizer. E em 2008 o que nós tínhamos era esses sindicatos e o desejo de nos fazermos ouvir enquanto professores independentes, que era uma coisa que não existia. Eu nessa altura, e estou aqui, escrevi uma carta, estou-me a alongar, ou isto é conversa? Não, pode, eu já vou... mas pronto, já vou escrevi uma carta ao Presidente da República. Isto foi um impulso, assim, porque tinha saído há 15 dias o diploma da avaliação de desempenho, cheio, com aquela coisa absurda, que se lembram, kafkaniana, e que dependia de decretos e outros decretos e legislação, tudo por sair, mas daí até ao fim do mês nós tínhamos que ter a máquina a andar. Era uma coisa absurda. E aquilo estava-me a ferver tanto que eu preciso deitar isto cá para fora. Então vou falar a quem? Vou falar ao Presidente da República, porque o governo não me vai ouvir. Então escrevi uma carta que depois me ultrapassou, porque, se lembram, os lutadores desse tempo não havia redes sociais, havia SMS e mails. E eram mails para um lado e para o outro. E a SMS eu escrevi a carta, enviei-a, escrita, mas como a tinha escrita, assim, bem, vou mandar aos meus colegas. E depois a coisa espalhou. E lembrei-me de outra coisa, e também era algo que se calhar era preciso, e temos aqui um senhor deputado, embora não, assessor do deputado, peço perdão. Uma coisa que eu percebi na altura é que a oposição queria fazer oposição e falava, via que os professores estavam a contestar, mas não sabiam o que é que estavam a dizer. Diziam disparates. E aquilo também me angustiou. A comunicação social dizia disparates. É mesmo assim. E então eu aproveitei a carta e mandei para deputados, mandei para a comunicação social, fiz isso tudo. De repente comecei a ser contactada, e nomeadamente pelos amigos do Mário Machaqueiro, e assim que estavam a pensar formar a APED. Disseram, olha, mulher do Norte, anda cá abaixo ter connosco, precisamos de uma voz feminina, aí do Norte, com sotaque do Norte. E foi aí que eu também me juntei, mas comecei a ter contactos até de jornalistas e a chamarem a atenção que na Assembleia, e eu isso apercebi-me também, que já se falava de certas coisas
práticas e objetivas, porque eu nessa carta falava das coisas práticas e objetivas por pontos. E agora permita-me a pergunta, Fátima. Hoje, se viesse cá o Presidente da República, que questão é que lhe colocaria? Olha, eu queria muito falar com ele assim diretamente de uma maneira muito prática. Porque o texto inicial já diz tudo, e eu aqui aos colegas também não tenho nada a dizer que eles não saibam. Mas queria que ele olha, está ali o Sr. Presidente e se lhe chegar a mensagem, então, eu queria que ele chegasse à televisão e dissesse, tenho dito, mas mais assertivamente que eu compreendo os professores, e o que está em causa é realmente o futuro da escola. Que, com estas medidas que o Governo apresenta como salvíficas, vão degradar ainda mais a escola. A vinculação dinâmica vai obrigar, coloca desde já, e o Sr. Presidente até votou favoravelmente, acredito que cheio de boa intenção, mas porque não está dentro da escola, não percebe que neste momento colocou os professores primeiro com a espada a pender, a ter que decidir, eu vou arriscar ou não vou arriscar. Porque eu sou de Braga, efetivamente em Torres Vedras, tinha 20 anos. Teve uma colega que foi comigo, até casou. Depois, em Torres Vedras, temos 20 anos. Temos a vida pela frente. E tinha outra coisa. Eu sabia com que regras me posia. Eu sabia que havia concursos. Eu podia aproximar. E eu aproximei. E fiquei com 29 anos. Estava na escola onde eu estou agora. E continuo lá porque gosto da escola, porque posso desenvolver um projeto. E é uma coisa que os professores que andam há 15 anos, há 20 anos nas escolas não podem fazer, é saltar de escola para escola. Eu queria que o Sr. Presidente primeiro perguntasse aos portugueses, se dirigisse aos portugueses e dissesse, olhem, se vocês tivessem todos os anos que mudar de empresa, de café, de restaurante, a conhecer colegas novos, a conhecer patrões novos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e ter... Já para não falar das famílias, como é que vocês se iriam sentir? É que eu acho que os portugueses não têm bem percepção disto. Tem que se lhe dar este exemplo concreto. Como é que vocês fazem da vossa vida se têm que mudar de emprego todos os anos? E se ao fim das férias não sabem onde é que vão ficar? E se têm 15 dias para tratar de saber onde é que vão ficar? Eu queria ouvir do Sr. Presidente da República se realmente sabe isso e se é capaz de dizer. Eu queria que ele dissesse também publicamente, porque depois nós vemos até os Miguéis e Esteves, o Sousa Tavares, o outro gosto tanto, o Sousa Tavares e outros que tais, a falarem de, novamente, estes bandidos dos professores querem ter um tratamento diferente dos outros funcionários, a velha história dos 70%. Eu queria que o Sr. Presidente desse este exemplo, porque ele ouve, a mim não me vão ouvir. Olha, você tem a oportunidade de escolher entre 70% do salário mínimo ou 70% do salário do Sr. Primeiro-Ministro. Diga-me o que é que escolhe. Tanto faz, é 70%. É igual. Não é? Muito bom. Eu quero estes exemplos práticos, objetivos, que entrem nos olhos das pessoas. Nós ainda não conseguimos passar a mensagem. Porque eu também acho que se queria... Olha, lembro-me quando foi a minha dita carta que o Pacheco Pereira escreveu numa crónica que ele tinha, acho que até era no sábado, que leu a carta, tem essa crónica dele, e a dizer, ouço falar da luta dos professores e começo a salivar pavlovianamente. Porque acho que acontece isso, já está tudo cheio de ouvir falar de professores e luta de professores, mas não vão ao âmago. Porque é que os professores reclamam? Qual é o problema? O que é que está ali? E depois ele leu a carta e disse, eu agora compreendi, e isto é grave. Ele teve essa seriedade, essa honestidade, porque vemos outros que considero que não devem ser ignorantes, portanto, eles percebem bem o que está em causa.